5 de dezembro, 11h26 da noite. Esse dia, esse horário vai ficar marcado na minha vida. É chegada a hora de comemorar. Hoje é o 100º vídeo da minha série de 100 vídeos em 100 dias. Caraca, eu consegui. Eu consegui. Eu não achava que ia conseguir não, gente. Ah, Marcos, tá se fazendo de vítima, não sei o quê. Quem me conhece sabe. Eu sou meio melodramático mesmo. Minha esposa mesmo fala: você adora uma DR de vez em quando. 48 anos nas costas e eu sou cheio de mimimi. Mas olha, vou te dizer que essa marca para mim é uma marca muito significativa. Mas muito significativa. Porque eu não lembro, juro que eu não lembro, de fazer alguma atividade por 100 dias consecutivos, de domingo a domingo. Não lembro. Exercício físico? Nunca fiz. Mesmo porque precisa descansar, né? Então o exercício físico não conta. Já comecei falando bobagem. Mas leitura? Nunca fiz. Escrita? Nunca fiz. Mesmo na época que eu estava em faculdade, época de escola, estudei 100 dias seguidos, domingo a domingo. Nunca estudei. Beber? Também nunca bebi 100 dias consecutivos. Eu não lembro de ter feito na minha vida nada por 100 dias consecutivos. Não lembro. Então, imagine você como eu estou feliz hoje. É a primeira vez em 48 anos de vida que eu consigo fazer uma atividade por 100 dias seguidos. Mas está sendo uma mistura de sentimentos aqui para mim, tá? Uma alegria, que eu já falei aqui, já repeti umas 5, 6 vezes essa palavra. Orgulho, estou bastante orgulhoso pelo meu feito. Alívio, eu estava com medo danado de falhar. E preocupação, porque agora eu não sei o que eu vou fazer depois dessa série. Bom, depois dessa pequena introdução, seja bem-vindo e bem-vinda ao meu canal, se esse for o primeiro vídeo que você está me assistindo. Meu nome é Marcos. Esse ano de 2025, eu comecei uma jornada diferente de tudo que eu fiz na minha vida até então. Eu voltei a estudar, e quando eu falo que eu voltei a estudar, eu não me matriculei em nenhuma escola e estou indo para assistir às aulas, não. Eu comprei livros, eu comprei mentoria, cursos, e me dediquei agora no ano de 2025 a me tornar uma pessoa melhor, mais inteligente. Acho que talvez essa seja a melhor definição. Não melhor, mais inteligente. Eu acho que é isso. E ao longo dessa trajetória de 2025, o meu objetivo principal era conseguir escrever, ler e gravar vídeos todos os dias. Esse era o meu objetivo principal. Então eu comecei, na verdade, em 2025, a parte da leitura. Comecei lendo primeiro. Depois eu incluí a escrita e depois eu incluí a gravação de vídeos. No começo do ano eu ainda gravava, fazia algumas coisas com os stories assim no Instagram, né? Mas eu confesso que eu não gostei e não me adaptei. Só que as pessoas têm me pedido e têm me perguntado por que eu parei. Então, não sei, talvez eu volte, quem sabe um dia. Talvez eu volte. E eu comecei aqui no YouTube despretensiosamente, né? Na verdade, eu ainda estou aqui despretensioso, porque o grande objetivo aqui com os 100 vídeos em 100 dias era praticar um exercício, né? Que era praticar o exercício da comunicação, praticar o exercício da apresentação,
praticar o exercício do raciocínio. Então, se você tiver a curiosidade de ver os meus primeiros vídeos lá, os 10, 20 primeiros vídeos, você vai perceber que hoje aqui na câmera eu já falo diferente, eu já faço uma postura diferente. Eu, pelo menos, percebo isso nas gravações. Eu falo nas gravações porque eu não revisito os meus vídeos. Então, todos os vídeos que eu gravei lá, eu não assisto depois. Então, por isso que eu falo que eu sinto uma melhora na desenvoltura da forma como eu falo, tá? Agora, tem uma coisa aqui que me chamou bastante atenção nesses 100 vídeos em 100 dias, que foi o seguinte, que eu acho que foi o que eu mais aprendi, inclusive. Eu aprendi que eu me preocupo mais com o julgamento e a reprovação do outro ou de você do que com o meu real desenvolvimento. Caramba, Marcos, que paulada, hein? É verdade. É uma paulada, mas não é de todo ruim. E eu vou explicar para você o porquê. Em me comprometer a fazer os 100 vídeos em 100 dias, todos os dias que eu acabava as minhas atividades aqui, porque eu acordo cedo, vou para academia, tal, faço minhas coisas. Depois eu vou trabalhar. Depois do trabalho, eu tenho que cuidar das coisas de casa, junto com a minha esposa, né? A gente faz tudo em parceria aqui, tudo junto. Mas tenho que cuidar das coisas de casa, tenho que colocar as crianças para tomar banho, tenho que dar o jantar, não sei o que, tarará. E aí, depois dessa atividade toda, é que eu sento aqui para escrever o que eu quero dizer e ligar a câmera e falar. O que acontece? Nesses 100 vídeos em 100 dias, como hoje, por exemplo, eu comecei a gravar, falei aqui, né, 11 e pouco, 7 minutos agora, então comecei a gravar quase 11h30 da noite. Cara, tinha dias que eu tava muito cansado já, muito cansado. Mas eu falava, eu não posso, eu me comprometi com as pessoas. Eu falei para elas que eu ia fazer 100 vídeos em 100 dias. Então eu não posso falhar. Tanto é que tem um vídeo que eu brinquei aqui. Era um sábado, não era um sábado, se eu não me engano, era uma quinta-feira no feriado. Um casal de amigos nossos veio aqui em casa. Ou era um sábado, não lembro. Um casal de amigos nossos veio aqui em casa. E eu sempre gravo nesse horário aqui, 10 e pouco, 11 horas. Só que eles ainda estavam aqui em casa. Eles saíram aqui da minha casa, era por volta de meia-noite e pouco. O que acontece? Nesse período de 24 horas desse dia, se eu não me engano, foi dia 20 de novembro, eu acho. Nessas 24 horas eu não gravei. E aí eu fiz uma brincadeira. Falei, para você que considera que passou da meia-noite a um outro dia, peço desculpas para você. Eu falhei contigo, porque eu não gravei vídeo nesse dia. Agora, se você é daquelas pessoas como eu, que só considera o dia seguinte após dormir, então nós estamos juntos, eu não falei não, porque eu fui gravar o vídeo, era 1h pouca da manhã já. Agora, esse comprometimento, ele me preocupa. Então, quando eu falo para você, né, eu falo, cara, eu tô aqui, vou gravar 100 vídeos em 100 dias para te ajudar. Meus filhos, se vocês ouviram barulho, é meus filhos batendo na porta. Eu vou te ajudar, não sei o que, tararau, e eu vou para cima. Agora, nesse período de 100 vídeos em 100 dias, eu deixei alguns dias passar em branco a leitura e a escrita. Principalmente agora no mês de novembro. Porque o mês de novembro, eu contei para vocês, eu tenho uma loja de decoração. E na loja de decoração a gente faz, além da venda dos produtos, a gente presta o serviço de locação e montagem de árvore de Natal. E aí você imagina a loucura, né? Você imagina como é a correria. Então, o mês de novembro, foi o mês de novembro que eu acordava, que eu ia para a loja cedo e voltava para casa tarde. E fiquei muito cansado no mês de novembro. E aí o que acontece? Como o comprometimento de leitura e escrita era só comigo mesmo, né?
Isso existe, né? Era comigo mesmo. Então eu falava, cara, hoje não dá, não tô conseguindo, não vou ler nada, vou dormir. Tô cansado, vou dormir. E eu então deixei sim alguns dias eu passei em branco na leitura e na escrita. Então eu errei, porque se eu estou aqui dizendo e disse em vários vídeos sobre a importância de ler e escrever todos os dias, eu fui negligente comigo. Pode ser que os vídeos que eu tenha feito aí tenha te ajudado. E pode ser que a partir de algum dos meus vídeos você tenha se convencido da importância de ler e escrever. E se você ainda não o faz, talvez você esteja dentro do processo para fazê-lo, porque precisa mudar a rotina, tem várias coisas que precisam ser feitas. Não é tão simples assim, simplesmente falar, a partir da manhã eu vou ler e escrever. Você precisa acertar a tua rotina. Você precisa encaixar essas atividades em um horário do seu dia. E quando eu falo para você encaixar, porque não é simplesmente você pegar uma revista de fofoca e ficar lendo e falar, estou praticando o ato da leitura. Você precisa de foco, atenção, concentração para você extrair o máximo que você puder daquelas palavras. E isso exige que você mude a sua rotina. Então, mas enfim, se eu estou te dizendo para você que isso é muito importante, que você vai ser uma pessoa melhor, que você vai se desenvolver, que em um ano você já vai ter outros conhecimentos, outras pessoas, outra visão de mundo e tudo mais, eu falhei, né? Eu falhei porque eu deixei passar. Então, eu fui negligente comigo, mas eu fui comprometido com você. Por isso que eu falei nesse começo aqui, não é de todo ruim, né? Bom, e como tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, o que eu posso dizer é que hoje você me conhece muito melhor. Hoje você sabe quais são as minhas crenças, você sabe quais são os meus valores, você sabe quais são as minhas convicções. Hoje você sabe o que é importante para mim. E hoje, nesse 100º vídeo, você sabe também que eu sou um homem de palavra. Independente das intempéries, independente das dificuldades, independente da falta de tempo, de horário, ou até mesmo, como eu comentei nesse vídeo, eu estava me divertindo com meus amigos, não foi nada ruim. Só que depois que eles foram embora, eu vim aqui e fiz o vídeo. Então, você sabe que eu sou um homem de palavra. Você sabe que se eu falar para você, eu vou fazer isso, eu vou até o fim. Nem que demore 100, 200, 300 dias. Mas você sabe que eu vou até o fim. Outro ponto positivo dessa experiência é que eu me comprometi ao longo desse período, e eu me comprometi em público, que eu vou ser uma pessoa melhor. E aí eu vou tirar essa questão de pessoa melhor, que inclusive foi isso que eu escrevi aqui, mas eu vou ser uma pessoa mais inteligente. Então eu já identifiquei os meus pontos fortes e meus pontos fracos. Eu também me conheci melhor nesses 100 vídeos em 100 dias. Porque o que eu até descrevi em alguns vídeos aqui ao longo dessa jornada, que uma das partes que eu mais gostei de fazer vídeo é porque eu tive que começar a prestar atenção em tudo que acontece à minha volta. Então eu tive que prestar atenção em todas as minhas reações, quando alguém falava ou fazia alguma coisa que era direcionada a mim, como também as respostas e como também as reações das pessoas com algumas coisas que eu falei ou fiz. Então, tudo o que acontecia ao meu redor, eu ficava atento e prestava atenção. Por quê? Porque eu poderia em algum momento usá-lo aqui na gravação dos meus vídeos. E em fazendo esse exercício fora das câmeras, eu comecei a perceber o quanto que eu podia melhorar em determinadas situações. E algumas situações se repetiram ao longo desse período, e aí na segunda vez eu falei, cara, agora tu acertou. Prestou atenção, fez o que a gente tinha combinado, agora tu acertou. E isso aconteceu. Foi muito legal. Foi muito bom. E aí o que acontece?
esse exercício também, ele facilitou muito, sabe o que para mim? Determinar quais serão as minhas metas para 2026, que inclusive eu fiz um vídeo sobre isso anteontem. Publicamente eu já falei o que eu quero fazer em 2026. E foi esse exercício dos 100 vídeos de 100 dias que eu comecei a prestar atenção, que eu identifiquei o ponto, na verdade, que eu preciso dar mais foco em 2026, para que eu consiga ficar mais inteligente. Agora, eu estou preocupado. Estou preocupado porque eu cheguei ao fim dessa série sem saber como que eu vou continuar aqui no canal. E eu posso te dizer que essa série, ela não só impactou a mim, porque 2 ou 3 vezes eu já ouvi da minha esposa ela falar: cara, não vejo a hora dessa série acabar. Não vejo a hora disso acabar. E eu falar para ela assim: cara, isso aqui nunca vai acabar. Como assim? Eu vou continuar gravando. Pô, mas você vai fazer... Não, pode pensar em outro jeito. Do jeito que tá, não dá, não. Não, eu sei. Esses horários aqui, ó, que nem agora, 11h42 da noite, não dá. Aqui na minha casa, eu não sei se é um defeito, ou se é uma qualidade, ou é só uma característica, nem defeito, nem qualidade. Eu tenho 2 filhos, o Vitor de 10 e a Letícia de 7 anos. E eles não dormem enquanto todos nós estivermos na cama. Cada um tem o seu quarto. Veio um mosquito aqui na minha cara. Cada um tem o seu quarto. Mas ninguém dorme enquanto todos estiverem na cama, com as luzes apagadas. E aí o que acontece? Isso aí é ruim para os meus filhos, esse horário aqui, ó. Porque enquanto eu tô aqui gravando, eles ficam lá acordados me esperando. Aí eu saio daqui, eu vou lá no quarto dos dois, dou um beijo neles, benzo, dou boa noite, e aí eu desligo a luz. Aí eu vou no quarto do outro ou da outra, eu não tenho uma ordem, um dia eu vou em um dia eu vou em outro. Faço a mesma coisa e dou boa noite. E aí eu vou pro meu quarto. E a partir daí, então, eles relaxam e vão dormir. Mas para as crianças, isso não é bom. Eles têm que acordar cedo no outro dia para ir para a escola. Meu filho mesmo entra às 7 horas da manhã na escola, então não dá. Então, sim, eu preciso mudar. Isso eu preciso mudar. Mas eu estou preocupado. Será que eu continuo fazendo os vídeos que eu estou fazendo? No mesmo formato, no mesmo estilo? Ou eu tenho que mudar? Ou talvez eu tenha que escolher um tema específico. Claro, quando você escolhe um tema específico, você vai escolher um macro, né? Por exemplo, sei lá, vou escolher produtividade. Aí vou falar de rotina, vou falar de hábito, vou falar de foco, vou falar de concentração, vou falar de livros, ou seja, vai, né? Ramifica. Então, eu posso escolher um tema. E aí meu canal, ele passa a ser um canal com um tema específico. Desenvolvimento pessoal, lifestyle, produtividade, livro, sei lá. Tem que pensar. Mas eu confesso que eu ainda não escolhi porque eu ainda não identifiquei um tema que eu pudesse... Porque é o seguinte, o meu objetivo aqui no YouTube é ajudar mais e mais as pessoas. Eu ainda não identifiquei algo que eu falo, cara, isso aqui eu vou poder ajudar pra caramba. E é por isso que eu ainda não escolhi. E aí o que acontece? Enquanto isso, eu vou seguir aqui contando as minhas experiências para vocês. Eu vou dedicando aqui parte do meu dia tentando estabelecer um vínculo sincero com você que está aí me assistindo. Eu espero que você também esteja interessada ou interessado em compartilhar um pouco da sua sabedoria e dos seus valores comigo, através dos comentários, é claro. Obrigado e até algum dia. Não sei se amanhã eu estou de volta. Valeu!